E se hoje, antes de dormires, o medo finalmente se calasse? E se ao invés daquele aperto no peito e dos pensamentos de e se alguém me lançou uma maldição, tu ouvisses uma voz mansa a dizer: maior é o que está em ti do que está no mundo. Fica comigo. Nos próximos minutos, vamos abrir a palavra, alinhar o coração com a verdade e dar passos práticos que trocam pavor por paz. Cristo é maior e isso muda tudo. Olá, eu sou a Beatriz Chungo, estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus. Senhor Jesus, obrigada porque Tu és o Rei acima de todo o nome de qualquer obra das trevas. Enche-nos da Tua luz, coragem, entendimento. Hoje pedimos-te, dá-nos paz verdadeira e ensino claro para que vivemos sem medo. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, bem-vinda. Esta série chama-se Cristo é Maior, porque a nossa fé não é um conjunto de truques, é uma resposta a uma pessoa que venceu. Muitos de nós, em Moçambique, em África, na diáspora, vivemos decisões diárias marcadas pelo receio. Negócios adiados, conversas evitadas, noites sem sono, objetos guardados por via das dúvidas. Uma atenção exagerada a rumores ou ameaças. Eu não te vou dar as fórmulas nem fazer sensacionalismo. Vou colocar Jesus no centro, porque quando o colocamos no centro, as sombras perdem força. Porque falar de feitiçaria e de medo. Por quê? Primeiro, porque crentes sinceros ainda se sentem paralisados por superstições, mesmo depois de terem recebido a Jesus. Segundo, porque o medo rouba a vida, tira descanso, tira alegria, confunde o propósito. Terceiro, porque quando não tratamos disto com a Bíblia aberta, corremos para substitutos religiosos. Objetos, rezas mecânicas, rituais cristianizados que prometem proteção, mas apenas alimentam a ansiedade. O que muda a realidade é o Evangelho. O que Cristo fez, quem tu és nele e como praticas isso no cotidiano. Vamos derrubar 3 mentiras e substituí-las por verdade. A primeira mentira: se alguém me amaldiçoar, estou condenado. A verdade é que em Cristo foste resgatado da maldição. Isso não é um slogan otimista, é um decreto que foi dado na cruz. O sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer palavra lançada contra ti. Quando crês nisso, a pergunta deixa de ser quem me amaldiçoou e passa a ser o que é que Jesus já declarou sobre mim e como é que eu alinho com isso agora. A segunda mentira: preciso de um objeto para me proteger. Talvez tenhas uma fita, uma água especial, um pano, um símbolo. O problema não é a matéria em si, é onde colocas a confiança. Fé bíblica não é fé em objetos, é fé na obra consumada de Cristo. Quando a confiança se desloca para coisas, mesmo que pareçam piedosas, a ansiedade aumenta, porque esses objetos precisam de manutenção espiritual. Em Jesus, a proteção não depende de amuletos, depende de permanecer nele. Palavra, oração, comunhão e obediência simples. A terceira mentira: sou fraco demais. Isto é maior do que eu. A verdade é maior, é que o que está em ti é o que está e o que está no mundo. Não é arrogância, é humildade bíblica. A humildade é concordar com Deus. Se Ele te chama filho, filha, se Ele te uniu a Cristo, então Ele sabe o que te deu. O seu espírito, a sua palavra, a sua armadura. O que é autoridade em Cristo? Não é tom de voz, não é volume, não é teatralidade. Autoridade é posição, é saber que quem és e onde estás espiritualmente, unido a Cristo, assentado com Ele,
debaixo do seu senhorio enviado em seu nome. Disso fluem três coisas: identidade, não és pedinte espiritual a implorar atenção. És filho, és filha. Oras não para convencer a Deus a ser bom, mas porque Ele já é bom e já te deu a promessa. 2. Armadura. A verdade que a protege a tua mente. A justiça que guarda o teu coração. O evangelho da paz que orienta os passos. O escudo da fé que apaga setas. O capacete da salvação que define a tua narrativa. A espada da palavra que responde às mentiras, a oração constante que liga tudo. 3. Prática a autoridade, exercendo-se vivendo na luz, confessando, renunciando ao que não edifica, declarando a palavra, servindo, perdoando, aprendendo. É um estilo de vida, não apenas um momento. Antes dos passos práticos, identifica as portas por onde o medo tem entrado. Primeira porta, sincretismo. Misturar práticas contrárias à Bíblia com linguagem cristã não santifica nada, complica. Segunda porta, não perdão. A raiva guardada, a amargura, mantém o coração vulnerável. O inimigo adora território não curado. Terceira porta, ambientes e conteúdos. Se a tua alma é alimentada por histórias de terror e fatalismo, o medo cresce. Quarta porta, isolamento. Sem comunhão real, perdes encorajamento, correção amorosa e oração conjunta. Quinta porta, acordos com mentiras. Na nossa família é sempre assim. Eu nunca vou conseguir. Isto é forte do que eu, é mais forte do que eu. Essas frases tornam-se profecias pessoais. É tempo de as substituir por verdades. Agora, 7 passos simples que podes começar hoje. O primeiro passo, confessa e crê na verdade. Começa as manhãs com 2 declarações em voz alta. Maior é o que está em mim e eu fui resgatada ou resgatado da maldição. A fé vem de ouvir, inclusive quando te ouves declarar a palavra. Segundo, renuncia e remove o que substitui a Cristo. Faz uma avaliação honesta da casa e do telemóvel. Objetos, correntes, imagens, orações copiadas e coladas, grupos e contas que apenas te ligam ao medo, remove. Não por superstição, mas por coerência. Não precisas de gritar para o caixote, precisas de escolher Jesus como única fonte de segurança. Terceiro, perdoa e fecha a porta ao acusador. Perdoar não é ser ingênuo, nem aceitar injustiça, é entregar ao justo juiz. O não perdão prende a alma ao passado e fragiliza o presente. Diz com nome e tudo: Senhor, eu escolho perdoar tal. Se renuncio ao direito de me vingar, liberto-me, vai sentir leveza. Esta é uma arma espiritual mais poderosa do que imaginas. Quarto, ora a palavra diariamente durante 10 minutos, no mínimo 10 minutos. 1 hora seria bom, mas ok. Toma o Salmo 91 e Efésios 6 como base. Lê pausadamente, personaliza. Ele me livra, eu visto a armadura. Se preferires, leia em voz alta e grava. Depois ouve a caminhar ou a viajar ou a fazer o seu trabalho. Consistência vale mais do que maratona. 10 minutos todos os dias torna-se um muro de paz a crescer. Quinto, jejum simples com propósito. Uma refeição por semana substituída por oração e leitura breve. Não é concurso de santidade, é disciplina amorosa. O objetivo é cuidar o apetite e alinhar, é educar o apetite e alinhar a vontade de Deus. O corpo aprende que não manda em ti. A alma fica mais sensível à voz do Espírito. Sexto, comunidade de prestação de contas. Escolhe uma pessoa madura e combina uma chamada de 10 minutos por semana para partilhar vitórias e fraquezas. Pede oração. Traz a luz. Onde há luz, o medo perde força. A igreja não é só do domingo, é vida partilhada. Sétimo, serve também a alguém, pratica o amor. O medo é autocentrado, o amor é centrado no outro.
Faz algo prático por alguém esta semana. Uma visita, uma mensagem de encorajamento, partilha de alimento, ajuda numa tarefa. O amor prático lança fora o medo, porque te retira do ciclo de preocupação e te coloca no fluxo de Deus. Para te ajudar, aqui vai uma rotina semanal de paz em prática. De manhã, 10 a 12 minutos. 2 declarações de fé, Salmo 91, oração de entrega do dia. À tarde, 2 a 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Isto é só uma ponto de partida. Maior é o que está em mim e faz 3 respirações profundas, é dizer, maior é o que está em mim. À noite, 10 a 12 minutos, Efésios 6, oração de perdão e proteção, gratidão por 3 coisas concretas. Uma vez por semana, uma refeição de jejum, com leitura curta do Evangelho e uma chamada de prestação de contas. Uma vez por mês, faz uma avaliação da casa, do telemóvel. E o que precisa de sair, o que pode entrar para edificar. Tenho um exemplo a partilhar. Houve uma senhora que vivia com medo de dormir sozinha. No passado da família havia rituais e ameaças. Ela ia à igreja, mas guardava em casa um conjunto de objetos, por via das dúvidas, não é? Um dia, ao ouvir uma mensagem como esta, percebeu que estava a viver dividida. Tomou 3 decisões. Reiniciou em voz alta o medo, removeu os objetos e deixou de seguir páginas que aterrorizavam a ela. Perdoou 2 pessoas da sua família. Nessa noite ela dormiu como nunca. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque ela alinhou-se com a verdade. Com o tempo, começou a fazer o devocional diário, a jejuar uma vez por semana e a servir a um grupo pequeno. Quando o medo tenta regressar, ela já sabe o que é que tem que fazer. A autoridade não é gritar, a autoridade é concordar com Deus. Podes falar com voz mansa e ser poderosa ou poderosa em oração, porque não oras a partir de ti, mas oras a partir de Cristo. A arma não é o volume, é a palavra. A força não é do braço, é do espírito. O segredo não é fórmula, é relacionamento. Permanecer nele e deixar as suas palavras permanecerem em ti. Se no meio da noite o medo apertar, faz isto de imediato. Primeiro, nomeia a verdade em voz alta. Jesus, tu estás comigo, maior és tu em mim. Segunda, respira e agradece por algo concreto. Obrigada pela tua presença, pela minha família, por este dia. Terceiro, abra a Bíblia no Salmo 91 ou em Efésios 6 e lê devagar, como quem bebe água. Se não tens Bíblia por perto, faz uma oração em memória que souberes o versículo que conheceres. Ou faz o seguinte, só diga, eu confio em ti. Verás o coração a de se acelerar e a paz a regressar. Como é que tens que limpar a casa sem medo? Primeiro, sem pânico. Não alimentes o medo que estamos a combater. Lembra-te, Cristo em ti é maior. Depois, faz com intencionalidade. Separa o que não queres manter, agradece a Deus por te mostrar a verdade e deita fora. Não transformes isso num ritual complicado. O foco não é o lixo, o foco é Jesus. Depois, consagra a casa com uma oração simples. Senhor, esta casa é tua. Que a tua paz habita aqui. A tua palavra será lida, a tua presença celebrada. Este será um lugar de descanso. E o que é que fazemos com as nossas crianças? Se tens filhos com medo, evita 2 partes extremas. Ridicularizar o medo ou super espiritualizar tudo. Cria um hábito de 5 a 7 minutos antes de dormir. Um versículo curto. Uma oração de confiança e uma canção de gratidão. Um louvor. Ensina-nos a dizer, Jesus, tu estás comigo. O que repetimos em paz forma o coração. E lembra, crianças não precisam de objetos.
precisam de verdade que podem guardar o coração. Não é bonequinho, não é peluche, nada disso. Se serves à igreja, prepara um ambiente pastoral sem culpas. Esta mensagem não é para apontar dedos a quem usou um objeto na sua ignorância. É para abrir as portas à compreensão e à libertação. Cria pequenos grupos onde as pessoas podem confessar medos sem vergonha. Com ensino bíblico simples, oração e acompanhamento. Ser pastor é um processo. Celebra cada passo, encoraja a consistência, evita promessas fáceis. A verdadeira liberdade amadurece com a prática. Há casos em que traumas profundos, violências, histórias familiares, exigem um acompanhamento mais profundo. Não hesites em procurar uma líder, um pastor, alguém maduro, para poder orar contigo e caminhar ao teu lado. Fé e sabedoria não competem. Às vezes há lugar para aconselhamento profissional. O cuidado integral não é falta de fé, é boa mordomia da vida que Deus nos deu. Vamos recapitular para fixar. Falei muito. Confessa a verdade diariamente. Número 1. Renuncia e remove o que substitui Cristo. Perdoa e fecha a porta ao acusador. Ora a palavra todos os dias 10 minutos. Faça jejum simples com algum propósito. Arranja uma comunidade de prestação de contas. Serve alguém e deixa o amor expulsar o medo. Se fizeres isto por 4 semanas, vais ver sinais claros. Sono mais tranquilo, menos sobressaltos, mais clareza nas decisões, mais sensibilidade à presença de Deus. Agora, onde estás, se puderes, repete comigo. Em Cristo, fui resgatado da maldição. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu visto hoje a armadura de Deus, verdade, justiça, paz, fé, salvação, palavra e oração. A minha casa pertence a Jesus. Aqui habita a paz. Eu perdoo e sou livre para viver em amor. Não preciso de amuletos. Cristo é o suficiente. Eu vou servir e abençoar alguém esta semana. Ora comigo. Senhor Jesus, eu creio que morreste e ressuscitaste por mim. Hoje eu renuncio o medo e todas as práticas que substituíram a tua palavra. Entrego-te objetos, hábitos, acordos com mentira. Perdoo quem me feriu. Coloca estas pessoas nas tuas mãos. Revisto-me da tua armadura e escolho viver na luz. Declaro que a minha casa é lugar de paz e descanso. Ensina-me a caminhar em amor e a servir. Em teu nome eu oro. Amém. Se hoje entregaste a vida a Jesus ou tomaste decisões importantes, escreve nos comentários. Eu escolhi viver sem medo. Queremos orar por ti. Se inscreva no canal. Partilhe este vídeo com alguém que precisa de paz e que Deus esteja consigo. Deus te abençoe. Até.